Qual a chance de o São Paulo criar um fundo buscando 200 milhões de reais para investimento apenas em reforços em 2026? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do presidente do São Paulo, Júlio Casares, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que história é essa de que o São Paulo pode ter 200 milhões de reais para gastar em reforços para a próxima temporada? O pessoal do UOL publicou nas últimas horas que São Paulo e Galápagos negociam a criação de um fundo que busca arrecadar 200 milhões de reais. Essa grana seria investida de forma exclusiva na contratação de atletas. E os cotistas teriam como retorno percentual da venda futura de jogadores contratados nesse modelo. Segundo o UOL também, negociações em fase inicial, mas as duas fontes do São Paulo que eu consultei negaram com veemência qualquer tipo de acordo nesse sentido. O que o São Paulo e a Galápagos têm é uma negociação já há alguns meses para a criação de um fundo em Cotia para buscar cerca de 250 milhões de reais. Essa grana seria utilizada na contratação de atletas do sub-11 ao sub-20, que chegariam para Cotia e, quando vendidas, teriam direito a um percentual futuro. Perguntei ao presidente Júlio Casares: Júlio, existe alguma possibilidade de vocês terem 200 milhões com a Galápagos para investimento em reforços do time principal? E o presidente assegurou que não, que deve ter havido alguma confusão na publicação que foi feita. O São Paulo trabalha com a Galápagos apenas na criação desse fundo para Cotia. Uma outra fonte do São Paulo, também bastante importante, assegurou que não existe nenhuma negociação no momento para a obtenção de 200 milhões de reais para reforços. O São Paulo está atrás de dinheiro para a contratação de jogadores, mas certamente essa cifra de 200 milhões de reais não será alcançada. Para fechar as notícias do São Paulo, duas boas informações. O Tricolor deu sorte nos jogos dessa terça-feira. Isso porque o Vasco e o Grêmio, que são adversários do São Paulo na busca pela 8ª colocação, perderam. Para completar, o Corinthians enfrenta o Fortaleza no Castelão, no Ceará, com o time misto, com vários reservas. Diante desse cenário, uma vitória do São Paulo contra o Internacional nessa noite de quarta-feira, na Vila Belmiro, pode deixar o Tricolor bem perto da 8ª colocação, que no futuro não tão distante pode assegurar vaga na pré-Libertadores. Isso acontecerá se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro ou o Fluminense. E você, torcedor que me acompanha por aqui, o que você tem para comentar? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Nicola, quanto de dinheiro o São Paulo vai ter para contratar? Ricardo Rodrigues, esse valor não está definido e vai depender também da possibilidade de o São Paulo jogar a pré-Libertadores ou não. Se o São Paulo for para a pré-Libertadores, o investimento é maior. Se o São Paulo não for para a pré-Libertadores, o investimento será menor. É importante registrar também que o Júlio Casares, o presidente do São Paulo, está tentando parcerias e acordos para colocar dinheiro no clube. O Paulo Tavares, você sabe do Fundo Galápagos no São Paulo? Paulo, o acordo entre São Paulo e Galápagos está fechado. A Galápagos aportaria até 250 milhões de reais com a perspectiva de o Marinax entrar com mais 100 milhões de reais. O que falta para esse projeto que vislumbra investimentos em Cotia avançar? A aprovação do Conselho Deliberativo. Júlio Casares decidiu colocar para votação esse fundo somente no ano que vem, por entender que existe a possibilidade de o fundo ser reprovado pelo Conselho Deliberativo. Belmonte e o grupo dele, do Chapecó e do Nelsinho, são, por exemplo, contrários. Esses três grupos integram a situação, mas nesse caso específico do fundo de Cotia, eles são contrários. E sem esses votos, o São Paulo vê uma chance real de reprovação. Para não ter esse assunto reprovado, o São Paulo adiou a votação desse fundo para o ano que vem. Tá bom? Boa noite. Você acha que o cenário político do São Paulo deve melhorar com a pressão que está acontecendo e o MEC deve voltar? O MEC é o Marco Aurélio Cunha, o MAC no caso, né? Vejo uma boa chance para a oposição. Rodrigão, eu acho que depende muito de como o São Paulo vai se comportar em 2026. E quando eu falo em se comportar, é se comportar dentro de campo, tá? O campo vai dizer muito sobre o que vai ser a eleição de dezembro do ano que vem. Há bastante tempo, a oposição do São Paulo é extremamente frágil no Conselho Deliberativo.
Os caras têm passado vergonha atrás de vergonha nas últimas eleições com pouquíssimos votos. A situação construiu uma relação com os membros do Conselho Deliberativo que torna praticamente impossível a eleição de um opositor. Se o São Paulo tiver mais um ano muito ruim no ano que vem do ponto de vista de futebol, aí acho que dá para começar a imaginar um pouco mais de equilíbrio, mas a situação segue como favorita, tá? E o grupo da situação do Júlio Casares e companhia, eles preparam algumas boas notícias para as próximas semanas, como por exemplo, a redução da dívida do São Paulo. O São Paulo conseguiu já reduzir até esse momento em mais ou menos 55 milhões a sua dívida, e o Tricolor também imagina fechar a temporada atual com um superávit, algo que não acontece há bastante tempo. Com 15 no departamento médico do São Paulo, nem precisa reforçar em 2026. Esse é o ponto, né, Jota? Tem muita gente, só de centroavante tem 3 para voltar. O Caleri, o Rian Francisco e o André Silva. Então, para centroavante, o São Paulo não vai buscar reforços. Mas o grande ponto, a virada no São Paulo, pelo menos é o que os caras imaginam, vai estar no fato de contratar jogadores saudáveis. Então, por exemplo, Matias Rojas, oferecido para o São Paulo, completamente descartado. Jogador de 31 anos de idade, que na passagem pelo River Plate jogou 8 vezes. Na passagem pelo Portland Timbers, 8 vezes. Nome fora de cogitação. Pity Martinez, 32 anos de idade, está sendo dispensado pelo River Plate. O cara não consegue jogar mais do que 15 partidas nas últimas 3 temporadas. Idade avançada, joga pouco. Outro nome descartado. Então o São Paulo vai priorizar jogadores com saúde, nem que nem tenham tanta capacidade física ou técnica. Mas, cara, diante desse cenário maluco de todo jogo, toda a temporada tem muita lesão, eu acho até que faz algum sentido, tá? Nicola, boa noite. Qual será o futuro do Scarpa no Galo? Saudações de Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Felipe Alan é quem pergunta. Enorme chance de o Scarpa não ficar para a próxima temporada. Jogador que não caiu no gosto do Sampaoli e tem recebido cada vez menos oportunidades. Só para lembrar, na final contra o Lanús, ele entra só no segundo tempo. No jogo seguinte contra o Flamengo, ele nem sai do banco de reservas. E com detalhe, o Atlético não tem nenhum outro jogador com a característica do Scarpa. Se você falasse, bom, tá jogando mal, mas tem algum meia fazendo a função dele, não é o caso. Contra o Fortaleza ele até entra, mas joga só 20 minutos, tá? Então a verdade é que o Scarpa hoje não faz parte dos planos do Sampaoli. É alguém que ganha na casa de R$1 milhão por mês, e para vendê-lo, a ideia do Galo vai ser recuperar o investimento de mais ou menos 5 milhões de euros feito para a contratação, para sua compra junto ao Olympiacos da Grécia, tá bom? Então é basicamente assim que vai funcionar a situação do Scarpa e no Atlético. Chegaram até a perguntar se o Scarpa poderia pintar no São Paulo. O São Paulo não tem nenhuma condição de pagar os 5 milhões de euros, que poderia haver uma troca de jogadores, né? Fala agora sobre um ótimo zagueiro que enfim pode voltar ao futebol brasileiro. Eu me refiro a Doria, 31 anos de idade, atleta do Atlas, do México. Doria foi alvo de muitos clubes nos últimos tempos, mas tanto o Santos Laguna quanto o Atlas sempre pediram um caminhão de dinheiro para liberá-lo, o que inviabilizou seu retorno ao Brasil. Mas agora a situação mudou. O Atlas deve um dinheiro ao Doria e seus representantes têm conversado com o clube mexicano em busca de uma solução amigável. Diante desse cenário e com a vontade do Doria em voltar ao Brasil, eu não descarto que ele apareça por aqui num grande brasileiro a partir de 1º de janeiro. Vale a lembrança de que o Doria, desde que foi ao México, sempre foi titular. Primeiro, no Santos Laguna de 2018 a 2024. A mudança para o Atlas não mudou seu status. Ele segue jogando com enorme frequência. Nessa temporada, por exemplo, foram 15 jogos e 1 gol. Zagueiro canhoto, como, por exemplo, busca o Flamengo há bastante tempo. Rubro-Negro hoje tem apenas 3 zagueiros confiáveis. Então isso, Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. E a busca por um zagueiro canhoto é prioridade para a próxima temporada. É possível que outros clubes demonstrem interesse na contratação de Doria, especialmente se essas negociações com o Atlas avançarem para uma rescisão amigável. Se você não lembra do Doria, bora refrescar sua memória. Jogador revelado no Botafogo, com passagem por Olympique de Marselha, São Paulo, antes de chegar ao futebol mexicano. É isso aí então, família Tricolor, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações do São Paulo para você. Se você gostou do vídeo, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do amado Tricolor Paulista, o maior clube brasileiro, que está precisando aí, né, voltar firme e forte para a próxima temporada.
e buscar aí essa vaga na próxima Libertadores para ficar tudo maneiro e o São Paulo contar com reforços de peso, né? Talvez aí, se tiver esse investimento mesmo aí para contratar jogadores pesados para o clube, o São Paulo volta aí ao lugar da onde não deveria ter saído. Deixa sua opinião nos comentários, aquele like e se inscreve no canal também para apoiar o nosso canal, sempre aqui no dia a dia, trazendo as informações do Tricolor Paulista para você.